Está no ar mais um Altos Papos! Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Eu sou Gilmara Franco. Eu sou Carolina Azevedo. Boa tarde a todos, independente do horário que você estiver nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigada por você estar aqui novamente conosco, né, Gil? Exatamente. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui no nosso Altos Papos o professor Wander Bacelar, que é secretário municipal de educação. Wander, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado. Exato, abriu um espaço na agenda para vir aqui conversar conosco. O Wander é formado em Ciências Contábeis, tem mestrado em administração. Ele tem outras formações também, mas a gente vai deixar só essas duas. E trabalha aqui na Farol, coordena o curso de Ciências Contábeis e atualmente é secretário municipal de educação do município de Rolim de Moura, estado de Rondônia, porque o nosso Altos Papos roda o Brasil todo, então a gente precisa o mundo inteiro. Então a gente precisa, né, deixar essa especificação. Bom, a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura está implementando um projeto piloto com equipes multidisciplinares nas escolas para melhorar a inclusão escolar. Então, essa é uma ideia bastante arrojada, pioneira. Diga-se de passagem, importante nós dizermos isso. Exatamente. O modelo proposto é uma inovação bem importante, né, no que diz respeito à inovação no atendimento, enfim, nas escolas, relacionado à inclusão escolar. E hoje a gente vai conversar com o secretário sobre isso. Carol. Wander, querido, a gente já estava mais ou menos trocando umas ideias por aqui. E assim, gostaria de dizer que nós recebemos várias perguntas no nosso grupo, não só no nosso grupo de WhatsApp que nós temos, dos pais e das mães de autistas, não só de Rolim de Moura, mas de toda a Zona da Mata. Mas assim, nós temos várias pessoas que sempre entram em contato com a gente, questionam. E aí, uma dessas famílias, veio até nós e questionou e tudo. E aí a gente estava conversando sobre a questão da implantação do projeto. O projeto, inicialmente, ao que me parece, vai ser implementado em algumas escolas, como uma forma de um projeto piloto, digamos assim, e a ideia é estabelecer isso para toda a rede municipal. Eu queria saber de você como que surgiu essa ideia, quando surgiu, e qual que é a sua expectativa para esse projeto. Primeiro, obrigado, meninas, pelo convite. É um projeto muito desafiador esse, e me brilha os olhos, na verdade, e aquece o coração, né? Nós recentemente tivemos uma nota excelente no IDEB e comemoramos, choramos, nos alegramos, ficamos acima inclusive da média nacional e ficamos muito bem posicionados no estado de Rondônia, terceiro colocado, e para uma rede de ensino municipal ter esse reconhecimento, a nível nacional, porque a prova do SAEB, que gera o resultado do IDEB, é uma prova que tem resultados qualitativos, e isso deixou a gente muito feliz. Mas eu não vou me esquecer, no segundo dia, no primeiro dia foi a frenesia do resultado, e o segundo dia foi quando eu sentei com a minha equipe, alegre, claro, com o resultado, mas compartilhando com eles o sentimento. Eu falei que era muito bom ter esse reconhecimento, ter essa nota, ter tudo isso, mas eu ainda achava que o que nós precisávamos ainda evoluir era exatamente esse projeto, que para mim hoje faz muito mais sentido comemorar o funcionamento dele do que comemorar notas isoladas, que também é importante, não tira o mérito. E esse projeto, por que eu falo que ele é desafiador? Porque nós tivemos que quebrar muitas barreiras, explicar muito, gastar muita energia, ser criticado antes, ser criticado durante, e ainda ser criticado daquilo que ainda há de vir. E ele nasceu há uns anos atrás, eu tinha assumido a Secretaria de Educação há pouco tempo, e eu atendi uma mãe, e a mãe, quando ela veio, não foi o primeiro caso que eu atendi, assim que eu assumi a secretaria, mas nos primeiros 30 dias ali foi um dos casos que eu atendi, e que me chamou muita atenção. Ela tinha 2 filhas autistas, e, enfim, estava sozinha, cuidando das 2 filhas, não tinha condição financeira, tinha muitas limitações e tudo mais. E ela, naquele atendimento, chorou, como se fosse assim. Eu vi que aquela mãe estava pedindo socorro, na verdade, e que não tinha ninguém por ela.
e nós tentamos ajudar ela no que nós tivemos condições de fazer ali por ela, ali dentro da secretaria, um e outro foi ajudando. E eu fiquei com aquilo na cabeça durante uma semana, pensando o que nós poderíamos melhorar ou fazer. E aí eu tive uma ideia que assim, surgiu, que era criar uma equipe multidisciplinar, mas uma equipe multidisciplinar de atendimento da escola, né? Não uma equipe da Secretaria de Educação, porque essa equipe já existe. Hoje, basicamente todas as secretarias de educação, tanto do Estado como do Brasil, elas possuem algumas equipes, mas que atendem dentro dentro do panorama e na perspectiva da própria secretaria e faz esse trabalho itinerante nas escolas. Inclusive, acho que tem até nutricionista, né? Isso, tem nutricionista, psicopedagogo, já tem psicólogo, né? Tem outros lugares que já tem, inclusive, assistente social dentro da secretaria, mas nós queríamos uma coisa um pouco mais próxima, próxima que eu digo do aluno, né? Do desenvolvimento do aluno, próximo da família, que é o que a política pública tem que fazer. E da realidade escolar, né? E da realidade escolar, não um atendimento isolado, aquilo outro, começa um, não termina e já tem que partir para outro, porque a demanda é muito grande. Então, começou essa ideia. A partir daí, eu comecei a fazer a leitura, né, da legislação do Fundeb, compartilhei com algumas pessoas dentro da Secretaria de Educação para ver o que podia ajudar e fui tirando alguns trechos do manual do Fundeb, da lei do Fundeb, da antiga, da nova, quais profissionais poderiam hoje ser encaixados dentro da educação. E fui encontrando alguns. E aí, um dia fui a Josélia e o Tiago, que até então, ambos da Abrace, foi marcada uma reunião, eu fui inclusive na empresa do Tiago, né, na Bandeirantes, e conversando ali com os dois, e aí eu lembro que a Josélia, né, querendo os direitos e tudo, e aí eu falei, vamos correr atrás, que ela estava querendo naquela época, ela e o Tiago, uma sede para a Abrace. Então eles me chamaram para ver o que eu poderia ajudar, porque estava tramitando e tudo, né, e parecia que estava parado. Só fazendo uma ponte, pessoal, a Abrace é a Associação de Pais e Mães que nós temos no município de Olinda de Moura, que atende toda a Zona da Mata, né? E é voltado para esse público autista. Isso. Aí uma das reclamações é que parecia que o processo estava parado, mas não estava parado, né? Ele estava tramitando, porque ainda tinha um ou outro local ainda a ser definido, acho que era duas possíveis sedes para a Abrace, né? E aí eu fui lá, conversei com eles, e nessa conversa que nós tivemos, era inclusive quase 2 da tarde, aí eu comecei a falar, eu tive uma ideia, e eu comecei a anotar no papel, o Fundeb tem esse profissional que hoje pode ser inserido no contexto escola, né, no contexto escolar, de atendimento na escola, e naquela conversa ali, gostaram da ideia, e a Josélia foi dando mais um profissional, outro, e nós fechamos ali um grupo de profissionais que poderiam atender na escola. A partir disso, nós buscamos dentro das legislações o que era, o que não era permitido. Os que não foi permitido, nós descartamos. O que foi permitido, ficou. Depois disso, aí, nós entramos no processo da lei. Para esses profissionais, de fato, ingressarem na educação, precisa de um plano de cargos e carreiras que esses profissionais estejam, de fato, dentro da educação. Ou seja, eles entram para trabalhar dentro da Secretaria de Educação. Então, eles têm que estar no organograma do município. Do município, mas especificamente dentro da Secretaria. Exatamente. Porque ela faz o organograma, inclusive, por secretaria. Isso. Exatamente. E aí dentro da Secretaria de Educação. E aí foi um outro desafio, porque a gente pegou um grande abacaxi, porque fazer um plano de cargos e carreira não é tão simples. E eu me lembro que eu sentava assim no computador, as 2 telas, plano de cargo e carreira, e fazendo, revisando. Aí chamava a Gra, que antes era de outro setor, hoje está comigo como adjunta, né, assessora especial, e aí revisávamos, mandávamos para a procuradoria, voltava com um calhamaço de anotação. Um calhamaço de anotação, devolvíamos para o sindicato, voltava com outras sugestões, e assim fomos avançando, até o momento que a gente protocolou na Câmara esse plano de cargos e carreiras, né, e nós queríamos algo assim que fosse alcançável de fato. Inclusive, recentemente, nós fomos até criticados, né, que agora nós temos o concurso público e todo mundo questionando por que alguns profissionais da educação estão recebendo bem, enquanto outros profissionais de outras secretarias não estão tão bem, né? Só que o que nós queríamos naquele momento, porque nós fizemos essa revisão do plano de cargo e carreira, o que nós queríamos é que de fato esse profissional viesse. Quando nós estávamos na elaboração, eu tinha feito uma viagem em Porto Velho, compartilhado com alguns deputados esse sonho, e era um projeto muito ainda embrionário, sabe? Não tinha sido nem protocolado na Câmara. E um deputado, de forma muito específica,
falou assim, eu quero ver se você vai conseguir aprovar, certo, essa proposta, e se aprovado, se você vai conseguir ter o profissional. E aí eu voltei com aquilo como se fosse assim uma provocação, mas muito positiva, porque nós fizemos o quê? Nós fizemos uma análise do mercado. Quanto que esse profissional que a gente quer na rede está ganhando lá fora? Entende? Quanto que o fono hoje, que é um profissional extremamente disputado, está ganhando hoje no mercado? Ele está disputado? Tá. O fonoaudiólogo está super disputado. Quanto que ele está ganhando lá fora? Então, se a gente colocar um salário baixo, esse profissional vem? Não vem. Né? Então, a gente começou a fazer essas comparações com... O fono está disputado e terapeuta ocupacional está em extinção, né? Extinção. E aí, nós começamos a fazer essas comparações e chegamos a algumas conclusões, que dentro desse plano, para alguns profissionais, nós teríamos que sim elevar, né, os valores, para a gente ter esse profissional dentro da educação. Senão nós não teríamos, não adianta a gente dispor desse profissional no plano e ele não vier. E aí nós conseguimos, depois disso tudo, né, protocolar na Câmara, ajustar esses valores, aprovação. E que naquele momento também estava parado o projeto, mas a gente teve um vereador que entendeu. Nós explicamos, ele fez as revisões, as emendas dele dentro da legislação, e conseguimos avançar. E aí nós tivemos a aprovação da lei. E aí começou o outro desafio. Porque nós precisávamos da aprovação da lei para ter o concurso. Né? E aí essa lei foi aprovada no final do ano passado, 2023. E quando esse processo finalizou, aí começou o processo do concurso, que também não é uma coisa simples. Que monta uma comissão. Ainda teve o processo eleitoral no meio do caminho. O processo eleitoral no meio do caminho. Então, assim, estendeu isso tudo, né? O que poderia ter sido um pouco mais rápido, mas a gente sabe que essa é a burocracia do setor público. Mas nesse meio tempo, o que aconteceu? Nós começamos a implantar o projeto através de fases. Então, no primeiro momento, nós criamos um comitê de articulação que a gente discute as propostas, né? As políticas, o que não pode implantar. Por quê? Porque eu falo que é um projeto inovador no sentido de que desse modelo ele é diferente. Porque diferente das outras secretarias que têm as equipes itinerantes, nós queremos esse atendimento dentro da escola. Nós queremos esse profissional lá na escola. E nós não podemos negar um fator muito importante porque ele é científico, que é o crescimento do autismo no mundo. A informação que nós temos hoje das estatísticas que têm se concretizado, ela não é brasileira, ela não é rolim-morense. Entende? Ela é global. Nós estamos falando de pesquisas internacionais, de institutos sérios, que estão fazendo a pesquisa, vendo o crescimento que aconteceu do ano de 2000, e o último corte, salvo engano, foi há 2 anos atrás, ou 2021, que, salvo engano, é uma criança autista para 36, nós tínhamos uma para 150, né? E já com uma projeção de crescimento agora, para os próximos anos, 2050, já tem um artigo publicado, esqueci o nome agora do doutor que publicou, já com a estimativa desse crescimento para cada 4 ou 5 crianças, um autista. Então a gente está falando de realidades em que salas de aulas, principalmente dos municípios, a gente não está tratando mais com salas que têm ou não aluno autista, porque isso acontecia uns anos atrás. Hoje todas as salas têm. E hoje todas as salas não têm só um aluno autista, as salas têm 2, laudados, fora aqueles que não estão laudados em processo de investigação. Fora aqueles que a família não tem recurso e não estão sequer em processo de investigação, porque a família não tem condições de avançar nesse sentido, porque infelizmente no Brasil a saúde custa caro. A saúde não é barata, né? Principalmente as especialidades. E a saúde pública não dá conta da demanda, né? Exatamente. E dentro da educação nós temos uma outra cobrança, que é principalmente no âmbito de municípios. Alfabetização na idade certa. Autonomia dessa criança, ou seja, as habilidades que essa criança deveria ter no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano. Então, quando eu vejo que a nova realidade global ela está indo para um lado, por exemplo, olha, está aumentando o caso de alunos com deficiência. Então, eu preciso preparar as escolas para esse atendimento. Ô, Wander, tá. Aí a Carol fez mais um complemento de pergunta que eu acho que acabou ficando, que é quantas escolas a gente tem hoje, né? E em que fase essa implementação está nessas escolas? Certo. Então, nós começamos literalmente com fases de implantação, até porque, por ser um processo novo, nós não podemos só
contratar os profissionais e, olha, entram nas escolas e seja o que Deus quiser. Isso não tem cabimento. Então, nós precisamos criar um sistema que funciona, que é replicável, né? E que tenha efetividade. Então, a primeira coisa que a gente buscou para primeiro começar as fases foi o levantamento de dados. Quais escolas nós vamos escolher? Então, nós escolhemos da rede de 14, com mais uma de extensão 15, 4 escolas, que vão, a princípio, eram 3 escolas, mas a gente viu que, para esse universo da pesquisa inicial, 4 funcionaria muito bem. E dessas 4 escolas, uma era educação infantil, que é creche. Né? E por que creche? Porque é a primeira infância, é o primeiro momento. E esse primeiro contato ali, esse primeiro, não vamos colocar diagnóstico, porque quem fecha é a saúde, exato, mas essa primeira suspeita, ela já acontece. As observações, né? Elas já acontecem ali. Então, quando eu tenho uma equipe preparada para isso, eu consigo fazer uma intervenção mais cedo, né? Na questão da elasticidade da criança, da questão da plasticidade, né? do aprendizado e tudo mais. Então eu tenho isso. E nós fizemos uma pesquisa interna, porque primeiro a gente queria colocar uma creche, né? Uma educação infantil dentro desse projeto, mas a gente foi fazer o levantamento de dados e, surpreendentemente, a gente fez ano a ano como que eram essas escolas nos últimos 5 anos. Acho que a doutora Gilmara eu fiz uma apresentação. Gilmara, uma projeção. Nós estamos em nós olhamos o passado e aplicamos estatísticas de projeção com base no estudo americano. Então, nós olhamos os dados do passado, nos últimos 5 anos, e a população de alunos autistas mais que dobrou. Ela mais que dobrou. Na verdade, pelo levantamento de dados que nós fizemos, ela triplica. E esse levantamento de dados que nós fizemos nos últimos 5 anos foi só de creche. Entende? Porque assim, existe um certo paradigma e as pessoas vão replicando isso, que o autismo só cresceu porque agora a gente está conseguindo laudar e os adultos, isso, aquilo, outro, então os adultos acabam entrando dentro dessa conta. Tudo bem, não estou discordando disso. É isso, mas também são outras coisas. Isso. Né? Eu não estou discordando disso, mas a gente precisava demonstrar para uma escola de creche ser incluída, que esse crescimento já está acontecendo nos anos iniciais. Então, quando a gente tem dados reais já nos anos iniciais ali de 2 a 5 anos, né, que é a fase ali da creche até o pré-2, de que há um crescimento real dentro das séries iniciais, então eu já desmistifico essa ideia de que eu só acho que cresceu porque tem adulto que agora é laudado e antes não tinha. Porque os números vão crescendo, né? Existe um contador para isso. E então nós conseguimos quebrar essa barreira através dos dados internos, que é uma proposta nossa, inclusive, escrever algo sobre isso, né, dentro desses resultados que nós já encontramos. E aí nós acrescentamos, então, uma creche e as outras 3 escolas de ensino fundamental. Uma das propostas iniciais que nós discutimos para o projeto começar é que os locais de atendimento deveriam ser apropriados e acolhedores. Né? Não adianta, e quando eu falo atendimento mesmo educacional, de sala de AEE, do psicopedagogo, entre outros, que esse atendimento deveria ser um atendimento de acolhimento, um local apropriado, um local bonito, um local agradável de se estar, não só para os pais, mas para a criança, o pai chegar ali e deixar o seu filho esperar na recepção e saber que, olha, estão preocupados com a gente, tem um café aqui, né, para eu tomar enquanto eu espero, tem algo nesse sentido. Então, nós partimos no primeiro momento dessas 4 escolas, equipar os locais, né, as salas. Então, nós fizemos salas nas 4 escolas para atendimento. E começamos com alguns profissionais, inicialmente lá, que é a sala de AE que já existia, só que agora ela passa a ser atendido também nessas salas de aprendizagem. E aí o psicopedagogo também, que já está nessas escolas fazendo, no primeiro momento, levantamento de dados. Por que levantamento de dados? Porque nós precisamos de dados para poder avançar e saber o que nós precisamos. E começar o PEI. O PEI até então... Para quem está nos assistindo e às vezes, né, é o plano, e até isso, porque no grupo as pessoas perguntam o que é um PEI, para que serve? Exato. Então, que é o
plano estudantil individualizado. Isso. Ou seja, que é aquele material que vai ser feito especificamente para a pessoa e que vai traçar a rota de aprendizado dela, Exato, né? exato. Observando as habilidades, a metodologia, Exato. enfim, tudo aquilo que é específico para aquela pessoa. Exato. E então, assim, nós sentamos lá com os psicopedagogos, entre outros, e nós queríamos algo assim que fosse de fato concreto. Porque a gente tinha uma preocupação que na hora que fosse elaborado o PEI fosse mais um documento protocolar, burocrático. Burocrático que é feito, e eu acho que nesse processo de que hoje o PEI se popularizou e basicamente todas as escolas Brasil afora começaram a sua elaboração. O que nós estamos tentando buscar, e eu acho que a onda do PEI Brasil afora, nós também estamos passando ela aqui, que para muitos é mais um processo burocrático, um papel para ser preenchido, mas e aí? Como que você executa isso? Porque essa é a grande dificuldade. Isso, essa é a grande dificuldade. E aí? Então nós fizemos um rearranjo dentro da equipe das escolas piloto, principalmente, onde que essa proposta da mediação da elaboração do PEI e do monitoramento aconteceria do profissional psicopedagogo. Então, o psicopedagogo assumiu essa responsabilidade porque nós precisamos de um agente que proporciona isso dentro da escola, né? Que pegue, avalie, sente com a família, sente com o professor de AE, senta com o psicólogo, se for necessário, o próprio psicopedagogo, se for necessário. Com o professor da sala regular. Isso, com o professor da sala regular. Então, a gente precisa desse profissional de interação com todos os demais atores envolvidos e a criança. Então, nós fizemos esse rearranjo. Então, dessas escolas pilotos, o psicopedagogo ficou responsável, né, por fazer essa impulsão, né, do PEI. Nós reformulamos novamente o PEI dentro de algo que fosse assim, de fácil entendimento, inclusive para a família. Né? Aí nós tivemos uma reunião e foi me colocado alguns PEIs. Eu olhava para aquilo assim e falava, isso é mais um plano de ensino. Entende? Quem vai conseguir olhar para isso e entender de fato se está evoluindo ou não? Isso já acertou? Isso não acertou? Entende? Esse avanço aconteceu? Então nós aí sentamos com a equipe, a Aline, que hoje está à frente dessa parte, né, desse departamento, dentro da secretaria, e ela já tinha um modelo proposto, ela fez uma junção, né, de um único documento lá, e nós conseguimos fazer uma formação recente que está conduzindo para esse único instrumental. Porque no primeiro momento, as escolas ficaram livres para elaborar os seus PEIs, né? Agora a gente vai padronizar um único instrumental que fica fácil do entendimento, fica fácil esse monitoramento. Não, e também você tem como monitorar, porque se cada um faz de um jeito, como é que você monitora? Exatamente. Então isso tudo para a gente tem que virar dados. Então nesse primeiro momento que a gente tem o psicopedagogo, né, fazendo o PEI, monitorando e fazendo também os atendimentos, né, da questão do ponto de vista educacional. E nós temos também a sala de AE. E a partir disso nós vamos ter dados dessas 4 escolas. Olha, isso avançou, isso não avançou, precisa desse tipo de intervenção, precisa desse tipo, né, desse profissional aqui para essa outra perspectiva. E aí vem a segunda fase, que é quando o concurso tiver já homologado, na fase de convocações, a gente vem com os outros profissionais. Né, que seria o fonoaudiólogo lá na escola, que seria o assistente social, que seria agora também o psicólogo da escola e não mais da Secretaria de Educação. Não é que a Secretaria de Educação vai deixar de ter. Não, vai deixar, porque precisa desse monitoramento geral, né, fazer com que também o processo flua, e tem outras escolas que não estão no projeto piloto. Mas aí vem esses outros profissionais para esse atendimento dentro do âmbito escolar, porque daí nós já temos dados, nós já temos caminhos para esse profissional atender. E outra pergunta, assim, já está adiantando que é a pergunta que a Carol ia fazer. Que a pergunta que muitos fazem é só para aluno laudado? Não é só para aluno laudado. Eu acho que não é a pergunta dela. Que a Carol ia fazer. Mas sempre surge. Não é só para aluno laudado. Qual é o parâmetro? Nessa primeira fase está sendo para aluno laudado, porque a gente vai fazer o PEI em cima dos laudos que já são existentes. Mas qual é a ideia? Por que no âmbito escolar? Porque a escola ela tem uma responsabilidade. Esse aluno tem que cursar as etapas e ele tem que finalizar com aquelas habilidades. Exato. Entende? Então, o aluno ele tem que passar o pré e aprender a parte lúdica, assim como também ali o infantil.
Ele vai para o primeiro ano, ele tem que ser alfabetizado, e essa consolidação finaliza no terceiro. Então, a gente tem essas habilidades até o 5º ano, que é a responsabilidade do município, e na zona rural até o 9º, que a cada ano essa habilidade tem que estar concluída e eu tenho que avaliar, fazer um processo de avaliação e verificar que, olha, meus alunos alcançaram e essa margem não alcançou e por que não alcançou. Então, a proposta da equipe é trabalhar também com esse déficit de aprendizagem. Olha, não está acompanhando, o aluno é não verbal, então ele precisa de esse acompanhamento de perto educacional para ele que se torne verbal. Olha, esse aluno não se comunica, então a gente precisa, o PEI desse aluno o ano inteirinho não é alfabetizá-lo, é fazer com que esse as aluno habilidades básicas, tenha habilidade para ele poder se comunicar, entende? Então isso tem que acontecer já na escola, porque eu vejo, a escola hoje é o maior fator, para a criança, é a maior experiência que ela tem de infância dentro da escola. Não, e outra coisa, Wander, que a gente está vendo lá, por exemplo, no curso de formação, né, que a professora Flávia Pancini, o professor Paulo e mais a equipe da SEMEC estão propiciando, que é de comunicação aumentativa e alternativa. E nós, que todos passamos pelo banco da escola. Então, assim, a escola, ela tem múltiplos papéis. E a gente passa grande parte da nossa vida na escola. Você imagina você passar, sei lá, tantos anos da sua vida, assim, 4 horas, 5 horas por dia, sem aquilo fazer sentido. Verdade. Então, assim, a escola, ela tem um papel fundamental na vida de todos nós, mas ela pode se tornar algo extremamente aversivo se você não conseguir lidar com aquele universo escolar, que assim, a escola ela é tão fantástica que, assim, você aprender as habilidades formativas é só uma parte do que você vai aprender lá. Sim. A questão da socialização, da disciplinarização, que as pessoas podem ser a favor ou contra o mundo disciplinar, mas enfim... Mas acontece na escola. Mas é aqui que nós estamos, e isso Exatamente. acontece em grande medida na escola. Então, tudo isso para uma criança que tem desenvolvimento típico parece natural. Mas para a criança que tem desenvolvimento atípico, ele precisa ser treinado. Isso, estimulado, né? Estimulado. E com técnicas apropriadas. E a gente tem um outro problema também que a gente enfrenta quando essa criança ela chega, por exemplo, no ensino fundamental, na verdade no ensino médio, a gente tem um problema seríssimo que é o abandono, né? Geralmente, essa criança, ela deixa de ir. Por quê? Porque ela, muitas vezes, não adquiriu as habilidades no tempo certo, ela chega numa escola estadual, por exemplo, com muitas dificuldades, e aí acaba ficando inviável ela permanecer ali. Então, a gente tem a perda dessa criança. A gente tem todo um desenvolvimento que vem sendo acompanhado. Essa criança entra, né, no ano regular, na creche, no ensino fundamental, e aí ela chega no ensino médio e para de estudar, porque ela não consegue. O ambiente não é proporcional, digamos assim. Não é inclusivo. A exclusão vai sendo feita por dentro, né? E essa é uma coisa dramática, porque você imagina a pessoa deixar de ir para a escola por um processo de exclusão, né? Porque ela passou a vida inteira indo lá, ficar fazendo desenho no fundo da sala, aí todo mundo tá entendendo literatura, biologia, não sei das quantas, e ela continua lá no mesmo desenho. É óbvio que ela não vai querer ir. Mas nesse formato, eu acredito que a entrega desse aluno vai ser muito mais robusta, digamos assim. Esse aluno ele vai chegar muito mais preparado, digamos assim, quando ele chegar numa escola estadual. A ideia é essa, mas um dos pontos assim que a gente não pode esquecer é que a projeção é crescimento. Hoje nós estamos falando de uma realidade que já é desafiadora no momento. Mas a grande questão é que isso vai se tornar popular. Só que tem um tempo, tem um delay para as pessoas irem entendendo. Sim, vai ter um prazo. Só que essa que é a questão. Por exemplo, as medidas elas precisam ser adotadas agora. Se elas não forem, a gente perde um grande tempo correndo atrás de algo que passou. Porque, por exemplo, hoje a criança que já tem 4, 5, 6... Eu vou um pouco mais além, de 10, 11 anos, que não passou por esse processo. Ela já tem um certo comprometimento, logo ali na frente, já dentro do Estado. Tem o ex-presidente do Tribunal de Contas, que eu sou muito fã, que é o Paulo Cury. Hoje eles brincam que é o pai da educação do Estado de Rondônia, que é um dos idealizadores do Saero,
né, que é a prova hoje estadual, e ele bate muito nessa tecla, que se a base ficar comprometida, o resultado do ensino médio fica prejudicado. Exato, Entende? mas isso é muito elementar. Então, é elementar, mas é uma repetição que todo mundo, no fundo, assim, se esqueceram disso com os anos. Entende? E que a base ficou muito mal preparada. Não estou criticando os professores da base, não é nada disso. Mas o sistema todo tem muita lacuna. Isso, mas o sistema todo estava dessa forma. Mas ninguém estava se concentrando, gastando energia lá na base. Mas é porque... Desde os anos iniciais. Mas também isso envolve uma... porque, assim, não é simples, né? Você vê que você fez um projeto, digamos assim, aí você teve a parte da idealização, a parte de você fundamentar esse projeto, de você incorporar, de você aprovar, de você testar. E aqui eu já gostaria de te parabenizar, porque, pelo que você está dizendo, é um projeto muito bem elaborado. Então, assim, eu gostaria muito... Até a professora Gilmara estava falando, tem que escrever isso. Gostaria muito de ver isso escrito, né? Tem que escrever. Isso é um projeto interessantíssimo. Você não escreve, outro vem, escreve, coloca lá o carimbo de é a primeira vez, é um estudo. Não. Tá. Enfim, mas eu queria perguntar uma outra coisa. A gente já passou de 30 minutos, o Luiz avisou aqui, mas hoje, como o assunto é de extrema necessidade. A gente vai dar essa estouradinha no tempo. Wander, e aí você teve lá na Uni em fevereiro, né? A gente fez lá uma mesa para... Já foi em fevereiro, né? Já foi em fevereiro, meu filho, nós já estamos encerrando quase em dezembro. Exatamente. E aí, desde lá, tem algumas coisas que ficaram muito marcadas e que às vezes eu vejo se repetindo, que é assim... Como é que... E até tá aqui, multidisciplinaridade e educação inclusiva, né? Hoje eu estava pensando muito nisso, porque, às vezes, a gente faz muito discurso da necessidade da interdisciplinaridade, como isso é importante, como isso é bom, você quebrar a barreira das disciplinas e estabelecer o diálogo, porque, afinal, o mundo é um todo, tudo e tal... Mas na hora que isso se traduz em uma coisa concreta, Carol, esse professor Wander, assim, levou uma saraivada de perguntas. Mas como assim? A escola agora vai virar uma clínica? Então, a minha pergunta é, como é que vocês, né, se prepararam para se contrapor a essa ideia de que, e agora? A escola vai virar uma clínica? E uma outra pergunta que a Carol tinha feito, vou aproveitar para colocar no gancho, que é, e agora? Eu não vou precisar levar o meu filho em um outro espaço terapêutico, porque vai ter terapia na escola? Essa é uma das críticas que a gente recebeu na idealização, recebeu durante a aprovação, estamos recebendo agora, e eu acho que isso vai continuar no futuro até que todo mundo entenda o papel da educação nesse processo. Não substitui a saúde, né? Uma coisa é o atendimento à saúde, é o que eu disse, a educação não fez diagnóstico, a gente pode propor indicação, relatório, né? Fazer algumas contribuições, considerações, mas não substitui a saúde. A escola vai virar uma clínica? Não. Acho que outra pergunta que teve lá também foi, mas a escola agora vai promover saúde? Vamos lá. A escola já promove saúde há muitos anos, entende? Nós temos o profissional de educação física, que é da saúde, está inserido no contexto escolar. Nós temos o profissional de nutrição, que é da saúde, já está inserido no contexto escolar. Nós temos o psicólogo educacional, que é da saúde, mas ele se especializou em atendimento educacional, que já está inserido no contexto escolar. E a gente não pode esquecer que a gente também tem o psicopedagogo, que ele é clínico ou institucional, e hoje a maioria das especializações já está saindo com as duas habilitações, clínico e institucional, que em certo aspecto é o profissional da educação que dá uma namorada na saúde, entende? Sim. Então, quando a gente fala a educação vai promover saúde, até certo ponto, a educação já promove saúde, entende? A educação, ela orienta a saúde já há muitos anos, isso não é inovador dessa perspectiva. A escola vai virar clínica? Não, a escola não vai virar clínica porque o atendimento, primeiro, que o atendimento já encerra quando acaba o 5º ano, né? E é um atendimento pedagógico, né? Tudo exatamente, que essa equipe vai fazer é para o desenvolvimento acadêmico da criança. Por exemplo, a criança
tinha que ter aquela habilidade específica no pré-2. Vamos supor, essa criança é não verbal. Ela precisa dessa habilidade. Então, o desenvolvimento da habilidade de fala por um fono dentro do contexto escolar é desenvolver uma habilidade que é proposto para a escola. Então, isso é um auxílio. Que muitas vezes, você estando com o profissional ali dentro, às vezes o atendimento nem é diretamente com o profissional fono. O fono, ele vai orientar o professor, toda a equipe no contexto onde esse aluno está inserido, e esse aluno desenvolve, porque a estratégia com ele é outra. Eu vou falar assim, porque minha filha ainda faz fono. Minha filha, desde que ela nasceu, ela vai fazer 2 anos, e mais de 1 ano, toda semana ela está no fonoaudiólogo. E o maior desafio não é a terapia do fono. O maior desafio é porque o fono passa as atividades para a gente fazer em casa como se fono fosse. Sim. Entende? Então, essa que é a grande questão. Você ter um profissional capacitado para orientar todo mundo no contexto e ele fazer ali o atendimento quando necessário, porque está dentro da atribuição, mas dentro do contexto escolar, dentro do contexto educacional, dentro do contexto de desenvolvimento de habilidade que é necessária para aquele aluno naquele ano. Ai, que bom, né? Que gostoso ouvir a gente. Porque a gente vem aqui, assim, a gente é mãe surrada, né? Muito surrada, assim. Quem é pai, mãe, familiar de autista sabe o quanto nós somos surrados e tudo é muito sofrido. Então, assim... Exatamente. Ver ideias inovadoras, pensadas para nós. Né? Porque a gente também está muito acostumado assim. Você vai lá, cobra. Quando você está quase desistindo, aí a coisa acontece. Aí você nem comemora. Ai, nossa, até que enfim. Agora não, está numa outra perspectiva. Mas eu ainda quero fazer mais uma pergunta. Tá. Aí tem toda essa questão da equipe multidisciplinar, que é muito importante mesmo, e a gente vai, na medida do possível, dar todo o apoio para que essa ideia se realize com 100% de sucesso. Mas para fechar, digamos assim, esse caleidoscópio de coisas que estão intercruzadas, a gente precisa do mediador escolar. Como é que o mediador escolar entra nessa proposta? E aí eu tenho certeza que os pais e as mães no grupo vão nos assistir, vão perguntar: olha, a gente ainda tem essa lacuna que é não ter todos os profissionais necessários para as crianças que estão lá na escola. Então, como é que você, enquanto secretário de Educação, pretende resolver esse problema? Tá. Bom, um dos pontos que eu sempre já batia lá atrás era o concurso. Não estou dizendo que é ruim ter estagiários. Não, eu acho que são necessários, importantes. Eu acho que é uma parceria que não vai se encerrar. Ela ainda vai se manter. Mas eu vejo a necessidade do concurso por muitos aspectos. Questão das formações e treinamento. É Lucélio Campos, né? Eu vi um vídeo, inclusive, que você... Não, Lucelmo Lacerda. Lucelmo Lacerda, Lucélio Campos é o radialista aqui de Rolim. É o Lucelmo Lacerda. Você mandou um vídeo uma vez falando de quais os profissionais que podem atender, como que a lacuna da legislação nossa está em aberto, na verdade, ela não é fechada. Não. Quem é o mediador? Não fala. Agora a gente tem um estudo, né, que está no Ministério da Educação para fechar as atribuições do que é um profissional de apoio escolar. E aí, então, assim, a gente tem tudo muito aberto, e ele foi usando a legislação americana, que é o estudo que a gente tem hoje, e ele fala do profissional especializado, que lá nos Estados Unidos já se aplica, e a ideia seria aplicar aqui também, que é o profissional que é o de ensino médio, só que ele vai passar por horas de treinamento, né, acompanhamento, passar por formação e se tornar especializado para ingressar dentro da sala de aula para ser mediador. Então, dentro desse mesmo projeto de lei, nós criamos lá também 70 ou 80 vagas, agora não vou me recordar, que são 40 horas, 4 atende de manhã e atende à tarde, então a gente tem basicamente 140 mediadores ou cuidadores, né, conforme o pessoal fala, para poder estar atendendo. E aí o pessoal criticou bastante também a questão de sair 10 vagas, né, dentro do concurso para esse atendimento. Só que o que as pessoas se esquecem é que a convocação ela pode ocorrer dentro dos classificados. Qual é a quantidade de classificados? E qual é a quantidade de vagas que estão abertas em lei? Então, enquanto existir essa lacuna, ela pode acontecer, a convocação. Mas 10 vagas é o quê? São convocações imediatas. Que as pessoas não entendem. Ou seja,
O concurso ele tem uma programação de 2 anos, né? Prorrogável por mais 2, conforme a Constituição. E dentro desse período do concurso, eu sou obrigado a convocar as vagas imediatas. Entende? Só que ele não me limita a convocar os demais profissionais se houver a necessidade. Né? É o limite do quadro, né? Desde que devidamente justificado. Né? Então, no primeiro momento, o que nós também queremos fazer é o quê? Fazer a convocação das vagas imediatas, fazer esse treinamento, porque tudo também é um pontapé inicial. A gente não pode simplesmente sair convocando 70 mediadores e jogar nas escolas. Não, também é algo que tem que ser estudado para a gente fazer com assertividade. Porque, por exemplo, com o crescimento do autismo, que já não dá para negar, ano após ano, o que vai acontecer? Daqui a pouco nós vamos ter 8 adultos dentro de uma sala de aula. Então, isso também a gente precisa pensar, precisa dimensionar isso para a questão também que a qualidade do ensino não fique prejudicada. Então, a ideia, porque está interligado a questão da equipe multidisciplinar e o mediador, porque essa equipe multidisciplinar na escola, acompanhando o mediador e com a família mais perto, porque a família vai ter um papel muito importante nesse processo, não tem como não fugir disso, entende? Com as visitas marcadas com a família na escola para tratar do avanço ou não da criança, vai ter determinados momentos que vai ser proposto aquela criança ficar sem mediador para observação. Se ela vai ou não produzir autonomia. Eu não sou o profissional, secretário, Wander, não sou o profissional psicopedagogo que vai dizer isso, ou fono, nada disso. Mas vai ter profissionais que vão fazer essa observação e acompanhar. Mas eu já vi, assim, na prática, um caso em que uma criança sem o cuidador, ela evoluía, ela fazia as atividades propostas, ela fazia o corte no papel, mas quando vinha um mediador, essa criança regredia. Então, mas quem sou eu? Quem é o diretor de uma escola para dizer que essa criança não deve ter um mediador? Não, nós não temos capacidade e competência para isso. Quem tem que dizer é uma equipe capacitada que vai acompanhar essa criança com os pais, tudo bem conversado, tudo bem resolvido. Avaliar o nível de autonomia dessa criança, de habilidades. Exatamente, para isso acontecer. Porque a maior proposta de todo pai é que sua criança tenha autonomia. Super. Uhum. A proposta, eu acho que o pai não quer só o mediador por ter o mediador. Acho que o pai quer um mediador porque hoje é a única coisa que ele tem por lei. Não, e outra como coisa, segurança, entende? E é aquilo que vai dar tranquilidade para ele, de que a criança dele não vai estar solta, perdida dentro da sala de aula. Exatamente. Né? Então, assim, tem uma questão emocional de fundo, porque ele não tem certeza da autonomia da criança. E do jeito que está hoje, né? Assim, que não é a culpa do professor. Isso a gente precisa deixar muito claro, porque os professores, eles são nossos colegas de trabalho, né, de uma maneira geral, e eles estão lá também pedindo socorro. Olha, sozinho nós não estamos dando conta disso. Então, a resposta institucional, ela vem com esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu preciso acrescentar uma situação, que desde que eu falei no início, está martelando aqui, da história toda. Eu preciso também atribuir um crédito, e falo isso sem puxar saco, nada disso, ao prefeito. Eu sei que ele apanhou muito. E vai continuar, porque ele é o prefeito. Exato. Mas tudo isso também só foi para frente porque teve o apoio dele. Porque não foi só um sonho que nasceu sozinho, isso nunca aconteceria se ele não tivesse comprado a ideia desde o início. E eu me lembro, como se fosse hoje, quando ele virou para mim e falou desse projeto, que ele tem muita expectativa nesse projeto. Ele tem. Então, assim, e com razão por ele ser prefeito, né? Ou eu, como secretário, a gente apanha, eu entendo a dor. Só que existe um projeto. A grande questão é que nós não conseguimos administrar a burocracia que o setor público tem. E o grito de socorro, ele é imediato. Exato. Entende? A burocracia do setor público, ela está distante do grito de socorro, porque eu estou pedindo socorro agora. O setor público só consegue me atender 2 anos depois. Entende? Então, existe essa lacuna dentro do setor público e uma das nossas gratas felicidades é hoje ter um pouco mais de tempo para poder aplicar o projeto, porque uma das preocupações é que isso se perdesse, né? Acabasse não acontecendo da forma, pelo menos, que foi idealizada, né? E eu gostaria de agradecer ao prefeito Aldo Júlio por ter acreditado, né? E por estar dando essa liberdade para a gente poder estar executando esse projeto. Eu gostaria de deixar isso registrado. Não, e faz todo sentido, e é necessário, porque é isso, né? O prefeito, diretor, tá lá só para descascar abacaxi.
mas ele pode simplesmente fingir que está descascando abacaxi, né? Sim. E aí ter pegado essa ideia e chancelado, porque a chancela é realmente da administração, é dele, é uma coisa digna de nota. Também a gente deixa aqui registrado o nosso agradecimento ao prefeito por estar levando adiante uma ideia que eu tenho certeza que vai dar certo e tenho certeza que vai contribuir para a construção de um paradigma de funcionamento escolar. Sim, nós acreditamos de verdade que se torne um modelo para o Brasil. Nós acreditamos. Né? Eu sei que para o pai que às vezes estava na sua dor agora, acaba... Porque a dor, ela está acontecendo aqui, entende? Exato. E ela está muito longe desse resultado que é daqui a um tempo. Mas a gente acredita nisso, é o que eu sempre falo para a equipe. Daqui 10, 15 anos, não vai ser mais a gente. Vai ser outros, mas a gente vai olhar para trás e ver que está funcionando, que essa roda funciona, está girando e muitas pessoas são alcançadas por isso e algo que consiga se replicar em outros lugares. Então, a nossa gratificação está nesse futuro. Exato. Entende? É saber que a gente conseguiu contribuir de alguma forma. E é por isso que eu disse para você, no off, antes de nós começarmos, que tem muita gente de olho nesse projeto. Porque se a gente conseguir, depois de 2 anos, replicar nas demais escolas, ele se torna replicável para qualquer rede de ensino do Brasil. Por isso que eu digo que tem que escrever. Porque o pai da ideia é quem coloca lá a assinatura. Hoje eu não sou mais o pai, hoje nós somos pais, né? Exato, mas eu digo assim, a equipe, né? Equipe. Exato. Hoje nós temos o grupo de articulação que a gente tem desenvolvido mais dentro dele, teve a ideia embrionária, mas hoje está se desenvolvendo através do grupo, né? Hoje a gente está usando, inclusive, uma planilha do professor Paulo, que faz parte para fazer a anamnese, né? Que é muito interessante também, e é isso. Ai, que maravilha. Nossa, excelente. Muito obrigada, Wander, pela sua participação aqui. Mais uma vez, eu gostaria de te parabenizar, não só por esse projeto incrível, mas também pela sua abertura sempre, né, no contato conosco que eu digo enquanto grupo, né, a gente, pelo menos eu, tive oportunidade de pegar mais de uma gestão, pelo menos aqui, dentro do município de Olinda de Moura, não só com relação à prefeitura, mas também com relação à Secretaria de Educação. E o que eu te digo aqui, eu digo também fora daqui, né, é sem dúvida a gestão que nós temos mais voz, né? Que nós conseguimos ter mais contato e que a gente sente de fato que isso faz uma diferença. E a diferença está aí nesse projeto maravilhoso que você está entregando. Então, como mãe de autista, como mãe também de uma criança que está na rede municipal, eu acredito 100% na educação e na educação pública, né? Então, sempre quando a gente vê projetos vindos para a melhoria da educação pública, sem dúvida a gente tem que bater palmas mesmo. Então, muito obrigada. Gil, obrigada por mais esse encontro. Show de bola. Faço das minhas palavras em agradecimento ao professor Wander. E é isso, pessoal. Não esqueçam de nos seguir, de curtir esse vídeo, de compartilhar, tá? Gente, siga Unir e Farol. E é isso. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.